O que estão fazendo com o Davi no BBB é o enredo do perseguido. Inclusive, esse é um enredo altamente eficiente, porque só joga a pessoa diretamente no colo do público, e aí o público pega para criar, segura a mão e não solta por nada. E ainda faz campeão. Todo ano isso se repete, e todo reality show é a mesma coisa. O Davi está se cristalizando como virtual vencedor do BBB 24 apenas por causa da perseguição implacável que estão fazendo com ele lá dentro. Seja por causa lá da fofoca do Bila, baseado num recorte que ele viu na central do líder e transformou isso em algo muito maior do que realmente era, seja por causa dos exageros da Vanessa em cima disso, querendo colocar o Davi como um cara que lhe desperta sentimentos ruins, seja pelos próprios erros do Davi. Não tem como, em 15 dias, por sinal, a própria Vanessa pintar uma pessoa desse jeito. A fofoca do Bila, baseada nesse recorte mal interpretado e inventado, é uma amostra de quão baixo e sujo o jogo dele tá sendo lá dentro. E eu já disse o quanto eu acho que o Bila tem um jogo muito ruim, e o quanto ele tá querendo se passar por um jogador que ele não é. E não é à toa que a Isabelle tá com ranço dele. E ele conseguiu transformar o Davi em um virtual vencedor, pegando o Davi como um vilão. Tá aí de novo o estereótipo do funkeiro que se acha inteligente sem ser. Lembram disso lá na Fazenda? É a mesma coisa. O Bila também tá provando que aquela história que ele espalhou sobre o Davi ter dito que o camarote não merece vencer é verdade. Com tanta gente caindo nesse jogo burro que ele vem fazendo, não vai ser difícil para o Davi se transformar em vencedor só por causa disso. Basta apenas o Davi se segurar que ele chega fácil numa final e ainda vence. Para mim, o mais engraçado, além de se estampar a burrice deles, é que deve ser difícil ser eliminado e descobrir que o jogo seria diferente se o caminho tomado fosse outro, né? Mas isso é algo que o Bila, a Vanessa e todos eles só vão entender quando eles saírem de lá. Já a Isabelle, ela me parece estar confusa por causa do que disseram pra ela de tentar se afastar do Davi e isolá-lo de vez da casa. Pra mim, seria muita burrice dela se ela caísse nessa pilha, mesmo que ela tivesse um certo questionamento de uma hipótese que não aconteceu, porque isso a prejudicaria de alguma maneira. Se ela abandonar o Davi, ela ia sofrer uma consequência muito maior do público, pelo menos do público dele. Basta só ela não cair nessa pilha errada do Bila, porque com essa pilha ele já deixou a Vanessa Lopes confusa e o Juninho tratou de piorar ainda mais o clima que fez a Vanessa Lopes desistir, e o Bila ainda fez a Vanessa Camargo acreditar que ela tá diante de um vilão abusivo e agressivo. O público ama essas narrativas de isolamento e assim tornam tudo mais fácil para quem está sendo perseguido ali. Ainda mais agora que não tem mais amor envolvido, só ranço mesmo. E como o Davi vai ser massacrado pelos votos da casa, não é difícil apontar que a torcida dele vai querer eliminar 1 a 1 no mais puro ranço. Pelo menos esse é o Big Brother que a gente espera que esteja de volta a partir da próxima semana. A festa com o Zeca Pagodinho começou bem, mas foi ficando meio xoxa. Adivinhem por quê, né? Quem disser Davi ganha um doce. Pois é, a narrativa toda do perseguido é o que dominou os papos dessa festa, inclusive. O Davi realmente tem a faca e o queijo na mão. Basta não fazer nenhuma besteira que o prêmio é praticamente dele. Não dá pra gente cravar isso agora, porque a gente tá indo ainda pra 4ª semana do BBB e ainda tem muito chão até o dia 16 de abril. Mas nesse momento, sim, o prêmio está nas mãos dele. E se continuarem falando mal dele do jeito que estão fazendo, falando que ele é agressivo, abusivo, manipulador e isolando ele do resto da casa, não tem pra onde escapar. Ele vai se cristalizando como o grande vencedor do BBB 24. Na festa, a Denisiane e o Matheus também ficaram naquela coisa de chove, não molha,
coisa chata de adolescente. Ele diz que queria beijar muito ela. A Globo até tentou mostrar que eles estavam quase nisso, porque mostraram o selinho deles como sendo uma grande coisa, mas era só um frame congelado na tela da TV mesmo. Mas na festa rolou o beijo dos dois, apesar dele insistindo, dizendo que queria beijar a Denisiane, mas ela também ficou no começo nessa coisa de afastar. Chato demais, pareciam dois adolescentes. Aí o Davi foi conversar com a Raquel, dizendo que ele pretendia falar com o Bila para indicá-lo ao paredão e deixar a Isabelle de fora. Aí a Raquel aconselha o Davi a não fazer isso porque ele estaria interferindo numa decisão de jogo do Bila e é melhor ele não fazer isso. Aí o Davi acredita que a Isabelle não está preparada, mas a Raquel ainda diz que é muito mais perigoso ele se jogar no paredão para tentar salvar a Isabelle e que isso poderia ser muito mal visto pelo público. O melhor, que ela disse, é deixar a coisa rolar como tem que ser. A Raquel ainda diz que a Isabelle não sai, mas o Davi insiste que ainda tem um sincerão e que ela não tá pronta para jogar verdades nas caras dos outros. Eu não gosto dessa coisa chata do Davi achar que a Isabelle não teria força para ir para um paredão ou enfrentar o que precisar enfrentar. Todos ali uma hora vão passar por isso, cedo ou tarde. Melhor que seja cedo, porque já ganha logo experiência e não precisa ficar repetindo a mesma coisa. Aí o Davi insiste que a Isabelle tá no momento mais fraco. E não, gente, ela não está. Deixa ela enfrentar o Sincerão, deixa ela ir pro paredão e voltar pelo público. Até parece que o Davi esqueceu que a Isabelle entrou no BBB pelo voto do público igual a ele mesmo. Aí a Raquel contou toda essa conversa para Isabelle e que o Davi disse que ela não teria força para enfrentar um paredão. Porém, a Raquel diz que sim, ela teria e que ela é uma mulher muito forte. A Isabelle concorda que o Davi não deve interferir no jogo do Bila e que deve deixar as coisas rolarem e que se jogar no paredão é perigoso demais para ele. Aí o Davi diz que ele tem um afeto por ela porque eles entraram juntos no BBB e que ele ficou sim com ciúmes do cerco do Bila e do Vinícius que vinham fazendo em cima dela. Segundo o Davi, ele não queria perder a Isabelle para os dois. Aí o Davi também diz que nada vai abalar a amizade dos dois, mesmo que ela decida jogar com outra pessoa e opte por outro caminho. Só que ele não gosta muito disso. Aí ele também diz que queria ir no lugar dela por achar que ela ainda não está preparada para enfrentar tudo isso. Mas aí ele diz que não vai mais interferir e vai deixar o jogo rolar como tem que ser e que os dois, se forem pro paredão, vão voltar juntos e juntos vão comemorar a vitória. Aí a Raquel pediu para eles pararem de falar de jogo e curtirem mais a festa. Aí ele terminou esse papo dizendo que a Isabelle é a única pessoa que ele pode contar lá dentro, que também é a única pessoa que ele pode confiar. E diz que ele quer ir para a final junto com ela também. Apesar de todas essas declarações de afeto do Davi, me pareceu que a Isabelle estava muito incomodada com ele por perto dela o tempo todo e ela ficou com uma cara fechada o resto da festa. O fato é que o que aconteceu com ela e o Davi vai acabar levando a um distanciamento entre eles. Até porque o Davi tentou fazer um jogo arriscado sem necessariamente ter como ajudar a Isabelle como ele disse que ia conseguir. E num ambiente hostil que ninguém quer o Davi por perto, se torna muito mais difícil mudar o que as pessoas pensam dele lá dentro. Vai ser preciso ele passar por muitos paredões para mudar essa imagem dele lá com os colegas. Em outro momento, a Vanessa voltou a classificar o Davi como alguém perigoso, que lhe despertou gatilhos sobre o que ela já viveu antes. A Yasmin disse que elas não têm mesmo em quem votar agora se não for no Davi, porque isso é um jogo mesmo e elas precisam decidir alguma coisa. Aí elas se preocuparam com os pais delas e no que eles estão pensando de ver elas fumando lá dentro. E eu acho, sinceramente, que nesse momento fumar é o menor dos problemas dela.
O maior dos problemas delas é justamente a carreira, como o próprio Davi avisou. Fumar ou não é só um detalhe que nem será exibido na televisão. E lá no quarto gnomo, a Fernanda e o Rodriguinho se retiraram cedo da festa. Ele, porque precisava cumprir o castigo do monstro no domingo de manhã cedo. E ela, porque odiou mesmo a festa. Aí, ela confessou que o seu desejo é investir em uma carreira na TV e que o BBB lhe deu a oportunidade de ter visibilidade que ela não teria normalmente. Aí ela conta que tudo na vida dela foi pelo acaso e que ela saiu de um casamento abusivo sem um centavo no bolso e que foi aí que ela descobriu na confeitaria uma forma de viver e descobriu que haviam pessoas que se importavam com ela através da confeitaria. Aí ela diz que se ela não conseguir o que ela deseja com o BBB, vai botar um biquíni e levar os filhos para morar em Trancoso para ela vender os seus doces na praia. Aí o Rodriguinho acredita que ela não vai precisar passar por isso e que ela vai conseguir cumprir o que ela prometeu. O grande problema da Fernanda, para mim, é que ao mesmo tempo que ela tem uma grande força e firmeza pela pouca idade dela, falta um pouquinho mais de atitude. Ela precisa ter um pouco mais de atitude lá dentro. Ela sabe que ela tá do lado errado da casa e que o seu papel é ser uma vilã. Falta ela incorporar essa vilã. Aí ela conta que a Alane falou dela de maldade e que a Alane não sabe o peso que ela tem aqui fora por tudo que ela viveu e que fez a casa inteira ficar contra ela. Aí a Fernanda diz que a Alane tem 20 e poucos anos e pode mamar quem ela quiser. Mas a Fernanda, com 32, já fechou para balanço há muito tempo. Aí o Bila também foi outro que abandonou a festa porque começou a tocar sertanejo que ele não gosta. Aí a Fernanda disse que é o momento ideal para ele se aproximar da Giovana e ele disse que ele não faria isso porque ela estava alcoolizada e vulnerável e lembra que outro MC já foi expulso do BBB por causa de uma mulher alcoolizada. E aí ele repete essa história em vários momentos da noite. Aí em outro momento, a Alane e a Denisiane comentavam sobre a Isabelle e a sua proximidade com o Davi. Disse a Alane que Isabelle afirmou que Davi e ela saem como uma mesma pessoa, como se eles fossem uma dupla. Aí a Alane disse que não lembra o contexto em que isso foi falado, mas que não era uma coisa boa. E a Denisiane disse que o Davi tá manipulando a Isabelle e que isso não é coisa da cabeça dela. Aí a Denisiane explica que ela se aproximou da Isabelle por causa do Marcos e da Lady, que também estavam mais próximos da Isabelle, mas viu que não dá para ser amiga dela por causa do Davi. Aí a Alane então compara a Isabelle com a Fernanda e diz que as duas têm um jogo parecido. A Alane diz que o jeito da Isabelle e o jogo dela não é o jeito que ela ou a Denisiane jogam e que tá tudo bem porque cada um faz o jogo do seu jeito. Aí ela ainda chama a Isabelle de banana por ser prestativa demais e que ela não vai cair nessa historinha da Isabelle. Aí a Denisiane confessa que ela vai mesmo votar na Isabelle, na Giovana ou no Davi, dependendo de quem o Bila indicar. Se o Bila indicar a Cunhã, a Denisiane pretende ir no Davi, ou se detectar que ele vai ser massacrado, ela vai jogar um voto fora na Giovana. Aí a Alane também diz que ela não deseja votar no Davi agora, mas que se não tiver outra opção, vai nele mesmo, e diz que ela não queria ter de usar a justificativa de que é uma pessoa que traz um clima ruim para casa, se referindo a Isabelle e ele colados ali. A Denisiane também aponta que a Giovana não faz mesmo muita coisa por lá, e que elas podem jogar um voto na Giovana para não precisar entrar no embate direto com a Isabelle ou o Davi nesse momento. Aí depois, a Denisiane repetiu o argumento da Vanessa de que o Davi é manipulador e que ele vai nas dores das pessoas e que aqui fora ele deve ser pior e deve fazer pior do que isso. E eu acho que é muito perigoso você fazer um julgamento de uma pessoa baseado em uma justificativa. Essa justificativa que o Bila deu de um recorte que ele viu e tirou de contexto para prejudicar o Davi. Isso não ajuda mesmo a Denisiane. Aí a Alane diz que agora que o Davi vai ser eliminado porque os outros paredões não eram sobre ele. Aí elas dizem que toda essa manipulação do Davi pode não estar sendo bem vista pelo Brasil e que o Luigi é carismático, o Juninho é uma planta e que o Davi é o grande vilão dessa história toda. O mesmo erro da narrativa do perseguido, olha lá. E elas ainda disseram que viram o BBB antes, né?
se viram, realmente não perceberam que elas estão cometendo o erro de todos os outros programas. Depois, elas dizem também que a Isabelle pode sair porque ela passa pano no Davi, mas a Denisiane disse que não é bem pano que a Isabelle passa. Ela diz que a Isabelle não quer virar as costas pro Davi. Aí o Buda alertou o Matheus que ele tá insistindo demais para beijar a Denisiane, mas o Matheus meio que não ligou para esse alerta. Aí o Marcos diz que a Denisiane tá de boa e que ela não vai querer e que o Matheus vai respeitar isso. Após essa conversa, o Luigi foi falar do Davi para Isabelle e diz que ele só está pensando no dinheiro e diz ainda que o Davi é um rapaz de 21 anos que tem muita coisa para aprender. Como se o Luigi, com 28 anos, também tivesse muito a ensinar, né? Aí o Luigi continuou a falar sobre o Davi para Isabelle, com a intenção de fazê-la entender o quão perigoso ele é, e relembrou a briga do Davi, do Nizam, que disse que ele era homem, que não era viado. Aí Isabelle diz que o Davi se desculpou com o Michel e com o Marcos, e que ela mesma foi uma das que lembrou o Davi que pegou mal o jeito que ele falou. Aí o Davi percebeu e se aproximou da conversa e perguntou se eles falavam de jogo. A Isabelle disse que se estivessem falando, isso era com eles. Aí o Davi lembrou que ela disse que era para eles se divertirem e aproveitarem a festa. Depois que o Davi se afasta, o Luigi aponta que ele estava sendo abusivo e a Isabelle defende o Davi. Ela diz que nunca viu essa maldade no Davi e que ela saberia se defender de uma situação de maldade, de abuso. Aí, o Michel e a Raquel foram conversar com a Isabelle e ele disse que tá com muito mais raiva do Davi e sem paciência para ele. A Isabelle diz que tem muita fofoca sobre o Davi rolando na casa. Aí o Michel diz que se ele for pro paredão e sair, é uma resposta para essas perguntas. Já a Isabelle diz que se o Davi for pro paredão, ele não sai. Aí o Michel promete que ele não vai excluir o Davi, mas que não vai mais falar de jogo com ele. O que não muda nada, né, gente? É mais do mesmo. A Isabelle, então, sugere que o Michel vá e converse com o Davi sobre toda essa história que envolveu aí o anjo da Alane. Aí o Michel caiu tanto na pilha anti-Davi que ele colocou até as mãos na frente da boca pro Davi não fazer leitura labial. Só que o Davi se aproximou por trás e disse que a intuição dele não falha e que eles estavam falando dele. Até a Isabel achou demais o que o Davi fez nesse momento. E aí, no meio de tanta insistência, veio o beijo do Matheus e da Denisiane lá no meio da festa. O beijo foi até bom pra eles, né? Porque pra gente foi xoxo, sem torcida, e eles cansaram demais com essa coisa aí de adolescente. Em outro momento, a Vanessa também conta que ela já deu vômito pro Davi, é mais do mesmo, chato demais, disse que isso é muito pesado. Aí a Fernanda observou que a Isabelle ficou isolada na casa por defender o Davi e que o pessoal das fadas podem recrutá-la para o grupo deles. Aí o Juninho diz que tem mais chances da Isabelle ir para o puxadinho, aonde ela seria mais aceita. E eles concluem que o melhor para ela, nesse momento, é justamente continuar no puxadinho. Depois, o Michel foi fofocar com a Giovana sobre o Davi e disse que ele chegou por trás para surpreender e pegarem falando mal dele. E que se o Davi não sair no paredão, ele não sabe mais o que pensar sobre ele. A Giovana quis saber mais detalhes e o Michel conta que a Isabelle entrou na casa e o Davi foi atrás dela e que isso é uma situação desconfortável e que ela tá se negando a enxergar o Davi desse jeito. E ali, quase esquecidos de tão xoxo que foi, a Denisiane e o Matheus discutem como vai ficar a relação deles após o beijo, porque ela pretende continuar com seu jogo de priorizar a Bia e a Alane, mas que beijar o Matheus muda pra muita coisa pra ela. Aí o Matheus disse que ele não liga de não ser uma prioridade da Denisiane e que tá tudo bem, porque as prioridades dele também são as mesmas dela e que ele também é próximo das meninas mesmo. E aí ele disse que se ela achar melhor, eles só podem continuar como amigo como antes. Aí a Denisiane disse que ela não consegue lembrar como era antes, que ela só lembra da primeira prova do reality,
que foi o momento em que eles mal se conheciam de fato. Depois disso, eles se pegaram, se beijaram de novo e até dormiram juntos. E lá no quarto do líder, o Luigi expressou que ele está irritadíssimo com o Davi e que ele estava cercando a Isabelle o tempo todo. Mas ele depois não disse que de fato o incomodou. Ele disse que o Davi é pau no cu do caralho mesmo e que se tiver de falar, ele vai falar na cara do Davi várias coisas. Aí o Bila disse que ele não curtiu muito as brincadeiras que fizeram dele lá no quarto do líder sobre ele pegar a Giovanna. Ele diz que fica muito feio pro Juninho fazer essas brincadeiras porque o Juninho é um homem de 40 anos e que não deveria incentivar essas brincadeiras com as mulheres. Tipo, foi um papo meio nonsense deles ali. Aí, como a Yasmin e a Vanessa se contaminaram mesmo com a visão distorcida do Bila, ela disse que se o Davi não for eliminado, elas precisam arrumar outro espaço porque elas não querem ficar lá no quarto da magia perto dele. Mas para não ficar feio, a Yasmin diz que ela quer mudar de quarto porque o Davi ronca muito e ela fica incomodada com isso. Aí a Vanessa pediu para ela esperar mais um pouco porque aí libera outra cama da casa para elas irem juntas para outro quarto. Em outro momento, o Bila diz que se a comida da xepa acabar, vai ter problemas por lá e que em algum momento vai dar em alguma merda. E ele segue acreditando que quem ficar na xepa por mais uma semana vai acabar arrumando briga por causa de comida. E bem se vê que o Bila nunca viu o BBB. Aí a Vanessa comentou que estar na xepa é o mesmo do tá com nada. E eu fico espantado aqui que ela não fez essa ligação antes e que poderia ter pelo menos um azeitezinho por lá para eles fazerem alguma coisa, mas não tem nem manteiga. Aí ela reclama que o Davi fez vegetais no óleo e que ela não queria comer, mas comeu porque era o que tinha. E sobre isso, eu só tenho a dizer que se a Vanessa quer azeite de oliva e manteiga, é melhor ela ir logo pra casa dela, porque essa visão dela tá muito elitista, né? Aí o Rodriguinho e a Fernanda também comentaram o quanto eles acham a Beatriz forçada, chamando o Zeca Pagodinho de Zé e pedindo música no show dele. Aí a Fernanda chamou ela de histérica. A Vanessa também fez uma reclamação semelhante, que ela detesta que peçam música no show dela. E no fim, foi mais uma festa que girou em torno do Davi. Os pegas da Denisiane com o Matheus não foram lá tão chamativos assim e meio que já perdeu a graça, né? Eles demoraram demais a agir, perderam o time e ninguém mais se empolgou com os dois. De manhã, o Marcos reclamou que comeu demais na festa por causa da xepa. E é por isso que o Bila está errado de achar que vai ter briga por comida na xepa. Os únicos dias que a xepa fica mais escassa são domingo, segunda e terça, porque na quarta e no sábado eles têm festa e eles comem de tudo nessa festa ali. E é por isso mesmo que o Bila tá erradíssimo e não entende do que ele está fazendo ali. Mas é divertido ver ele errando da maneira que ele tá errando. Aí o Marcos diz que ele quer ser o líder para descobrir quem votou nele e dar uma remexida no jogo. Aí ele diz que a Giovanna é o enigma porque ninguém vê o jogo e ninguém sabe o que pensar dela. Depois, a Lady diz que o casal Alegrete é o mais fofinho e que o Leidinho é o mais sexy. Aí a Lady também prometeu que se a Alane chamar ela de estressada mais uma vez, ela vai dar um respostão na cara dela, porque já tá cansada de ouvir isso, mesmo a Alane sendo amiga dela. Aí o Marcos reflete sobre o Davi e o jogo que ele faz e conclui que o jogo dele não é um jogo legal, mas que tá tudo bem também. Mas ele não acha legal. Aí ele relembra a história do anjo que o Davi propôs pra Alane, que depois ele contou pra Isabelle e a Isabelle disse que não lembrava, e depois ela disse que ele não falou nada com ela, aí ela voltou atrás e disse que lembrava. No fundo, o Davi erra por ele ser impulsivo demais, mas não por estar mentindo. É porque ele mete os pés pelas mãos e todos não veem e não entendem isso. Entendem que ele está atirando para todos os lados. Aí a Lady se questionou. Como é que a Isabelle não lembra de um negócio desses que o Davi falou pra ela? Ela lembra, gente, ela lembra, ela sabe que o Davi não está mentindo. Tanto que ela mesma mudou a versão e disse que o Davi não saiu do pódio dela. A gente até falou dessa conversa nesse vídeo aqui. Aí lá no quarto gnomo, Pitel e Fernanda dizem que agora elas precisam ganhar as provas porque vem chumbo grosso pra cima delas e se alguém deles sair no paredão vai ser maior ainda. E ainda bem que eles sabem, né?
Eles perceberam bem que esse é o ponto fraco dele. Aí no almoço do anjo, nada de interessante aconteceu. Só a Fernanda chorando, emocionada pelo presente do anjo, de ver a família dela e tal. Mas eles falaram do Davi e do quanto Davi deve estar desesperado por cair no paredão. Aí o Luigi conta a conversa que ele teve com a Isabelle. E aí ele diz que a Isabelle pareceu não dar maior importância para os alertas dele e que o Davi estava cercando os dois o tempo todo. Aí o Rodriguinho diz que o Bila se perguntou se ele pegou pesado na parada que ele viu lá na central do líder sobre o Davi e a Yasmin. Aí o Rodriguinho diz que não e que agora a Vanessa comprou a história e já entrou no bonde deles. Aí a Fernanda chamou o Bila de saboneteiro. Aí o Luigi diz que alertou a Isabelle para observar a forma de como o Davi fala com ela, porque é uma forma errada pra caralho e que todos na casa já estão percebendo e também estão percebendo que o Davi tá jogando sujo pra caralho. Tipo, o papo do Luigi é meio confuso. Aí, em paralelo, o Davi e o Michel conversavam e ele disse que não se sente confortável de falar de jogo perto do Davi ou de falar de jogo com o Davi. Aí o Davi rebate, diz que eles podem falar tudo que estão vendo de errado nele. Mas o Michel diz que só vai fazer isso quando se sentir confortável. Aí o Davi diz que sabe que ele precisa melhorar muita coisa e que contava com a ajuda dos colegas para ir. Aí o Michel também revela que se ele fosse espectador assistindo ao programa na TV, ele manteria a visão, que para mim é de milésimos de centavos, de que o Davi seria eliminado por suas atitudes dentro do programa. Mas em algo o Michel acertou. O Davi atira para todos os lados e isso acaba queimando ele na casa. E lembra que ele se sentiu incomodado quando o Davi cercou a Isabelle na festa e que ele próprio se sentiu desconfortável com essa situação. O Davi nega que se aproximou deles para ouvir alguma coisa da conversa dos dois. Aí o Davi diz que ele não quer ser visto apenas como um grande jogador, mas também quer que o seu lado humano seja visto e que ele também apareça. E lembra que a Isabelle nunca suavizou nada pra ele, que ela sempre disse na cara dele o que ela pensa dele. Se ele tá errado, ela vai apontar, e se ele tá certo, ela vai apontar a mesma coisa. A seguir, o Davi foi pra academia e conversou com o Bila, e o Bila se questiona se ele não tá julgando demais as pessoas lá dentro. Aí o Davi disse que ali dentro são 20 pessoas com 20 opiniões diferentes sobre os demais e sobre qualquer coisa na casa. E que o que mais importa pro Bila é o que ele sente dentro dele, se ele está fazendo o julgamento com o coração. Aí o Bila já tinha feito esse mesmo questionamento pro Juninho e pro Rodriguinho e eles deram um conselho semelhante ao do Davi. Porém, disseram pro Bila para ele abaixar um pouco a bola, porque às vezes ele pode errar nesse julgamento. Aí o Bila tá se questionando muito sobre isso, porque ele está com medo de estar sendo injusto com o Davi e lembrou que o problema que ele teve com a Vanessa, com o V, ele estava envolvido e que ele ficou com medo de ter sido mal interpretado. O medo dele vai se concretizar quando ele sair de lá e descobrir que foi. Aí o Juninho diz que o Davi vai mesmo pro paredão de qualquer maneira pelas atitudes dele na casa. Então sugere que o Bila indique outra pessoa no lugar da Isabelle para evitar a percepção de que ele está sendo injusto com um ou com o outro. Aí o Rodriguinho diz que o Bila pegou todo o sofrimento da Yasmin depois de tudo que o Davi falou lá sobre os camarotes e tal, e que ele tomou as dores dela. E é por isso, inclusive, que o Bila sente que ele tá errado, porque não é uma percepção dele. Aí na academia, a Vanessa diz que o seu voto é no Davi, apontando o dedo pro bonequinho dele e que não tem outra opção de voto pra ela nesse momento. E olha que tem 19 pessoas lá dentro da casa, além dela, né? Aí a Denisiane acha que ela será votada pelo Puxadinho. Aí a Vanessa diz que nem quer que o Davi saia do BBB, porque aí ela vai ter em quem votar sempre e isso facilita muito as coisas pra ela. E ela esquece que o jogo pode dar uma virada, né? Não vai ser sempre a favor dela. Aí o Marcos observa que o público já está achando chato o que tá vendo ali, porque parece que eles não estão saindo do lugar. Aí ele confessa que não queria indicar a Pitel ou o Luigi,
Mas como os dois votam nele, era o que ele tinha para fazer ali e indicar mesmo. Por outro lado, o Marcos também não tá errado em dizer que já tá chato o mais do mesmo, né? Tá chato demais. Aí lá no quarto das fadas, o Buda confessa pro Michel e pra Giovanna que o Billy indicará a Isabelle ao paredão e que deixará o Davi para ser votado pela casa. Ele também revela que o Davi é uma opção de voto dele por causa dos embates diretos que os dois tiveram ali. E o Michel também contou que conversou com o Davi e disse para ele que eles não jogarão juntos e que não se sente confortável para falar de jogo com o Davi, ou mesmo para falar de jogo sobre o Davi, ou mesmo para falar sobre jogo com o Davi. Ainda assim, o Buda diz que mesmo votando no Davi, ele acha que o Davi não será eliminado. E ele mesmo diz que, querendo ou não, a casa toda só fala sobre o Davi, mas que sem o jogo do Davi, a casa se reconfiguraria de outra forma e outras histórias iriam surgir. E não precisa o Davi ser eliminado para novas histórias surgirem, gente. Basta eles não darem tanto protagonismo pro Davi. E a Isabelle chamou o Davi para conversar e deixar claro para ele que ela se sentiu desconfortável com a atitude dele na festa e que não vai mais conversar de jogo com ele. Aí ela lembrou que quando ela conversava com o Michel, o Davi se aproximou e cercou os dois. E diz pro Davi que não existe jogo certo ou jogo errado e que ele só pensa nele mesmo, no jogo dele e no que é conveniente para ele. A Isabelle então diz que ela quer jogar sozinha com as suas percepções, mas diferente do Davi, ela quer viver o jogo da maneira que ela achar mais conveniente para ela. Aí o Davi se exaltou com a opção da Isabelle em fazer essa opção de jogar sozinha, porque ele considera que ela é sua aliada. Só que a Isabelle deixou claro que ela não é aliada do Davi. A Isabelle também não gostou de tudo o que ele fez na festa lá e também deixou bastante claro que eles estão se afastando naturalmente por causa das atitudes dele. Inclusive, ela classifica o Davi como controlador. O Davi diz que ele não é controlador, mas que para ela sim soa que ele é controlador e ele a acusa de estar sendo levada pela opinião que as pessoas têm dele na casa e que ela já está acreditando nisso. Ela também joga na cara dele que ela é uma mulher mais velha que ele, mais vivida e que ela sabe muito bem o que faz e que fica admirada com o fato dele achar que ela vai se deixar ser guiada pelo que os outros estão falando dele. A Isabelle então quis deixar claro que ela não tem aliados na casa e que sabe que todos são seus adversários, inclusive o próprio Davi. Ela mesma diz que não existe uma cartilha que ensine para eles o que eles devem fazer no reality show e que eles aprendem ali mesmo, na hora, com as coisas acontecendo na frente deles. Aí o Davi também ficou fazendo psiu pra ela, dizendo que ela tinha que ouvi-lo, e ela já estava irritada com ele. A Isabelle tá irritada com o Davi e realmente ela tá buscando se dissociar dele, porque ela sabe que ela tá sendo prejudicada por estar sempre colada com ele. A Isabelle então diz que a forma que ela pensa de jogo é completamente diferente da dele e que esse distanciamento deles vai acontecer naturalmente mesmo e que vai chegar no momento em que um será a opção de voto do outro e que mesmo assim, tá tudo bem entre eles. A Isabelle reclama muito do Davi ser controlador e deixou claro mais uma vez que eles não são aliados e que o Davi diz que vai continuar sendo um amigo dela e que estão tentando prejudicá-la de alguma maneira, mas que se ele ver, ele vai avisar. A Isabelle também diz que ela não gostou do Davi dizer para ela acordar pro jogo, porque o Davi julga como se ela não tivesse acordada e percebendo o que tá acontecendo ali no jogo quando ele falou essas coisas pra ela. E ainda manda essa pro Davi: quem é você para falar isso de mim? O papo dos dois é muito redundante e repetitivo, mas a Isabelle deixou claro que ela e o Davi não vão mais falar de jogo ou mesmo vão jogar junto, e que ele tá por conta dele mesmo e ela tá por conta dela mesma. E o Davi entendeu isso, tanto que ele disse que tá tudo na paz entre os dois, mesmo ele puto da vida com ela.
E o Davi, de fato, ficou sozinho nesse jogo. E isso eu acho que é um problema para Isabelle de alguma forma. Ao menos a torcida do Davi não deve ter gostado dessa atitude dela. Porém, a Isabelle tem o seu público e isso também fará uma diferença para ela, porque vão fazer questão de deixar claro que ela é ela e que o Davi é o Davi e que eles não jogam juntos e que eles não são uma dupla. Isso tudo porque o Bila foi também quem observou que a Isabelle não joga como se espera dela e que ela se esconde atrás da cultura dela. Aí a Fernanda disse que ela não vê a Isabelle se movimentando ou fazendo um jogo que seja visível para eles e que a Isabelle só sabe usar a pauta regional e que ela cola no Davi. Mas ela mesma percebeu isso e ela própria começou a se movimentar. E às vezes, só a ameaça do paredão faz a pessoa se movimentar por lá. Seja como for, a Isabelle foi conversar com o Buda e disse que ela pode votar nele mesmo com o coração partido e chorando. E aí o Buda diz que ele pode ter muito mais votos que o Davi e ele pode ir para o paredão. De qualquer maneira, é algo que eles não têm como prever. Mas a gente sim. O que esperar do paredão de hoje? A gente tem 5 das 6 pessoas que estarão no paredão já completamente definidos, salvo se alguma coisa for diferente do que a gente já sabe. O Bila vai indicar a Cunhã. O Davi deve ter no mínimo de uns 7 a 10 votos, a depender de como alguns grupos vão votar. Nós já temos a Pitel, o Juninho e o Luigi no paredão pelo Big Fone. A dúvida que fica pra gente é por conta de quem esse trio vai puxar em consenso. Eu acho que eles vão puxar a Alane ou a Lady por causa da proximidade das duas com o Marcos. Mas vai que eles puxam uma Raquel, por exemplo. Isso também pode acontecer. E o Davi vai ter a última chance de escapar do paredão na prova bate-volta, porque 2 pessoas vão escapar do paredão nessa prova de hoje. Mas para mim, seria muito mais interessante ver como é que eles vão reagir se o Davi cair no paredão final e voltar de lá. Eu sei que tem muita coisa ainda para rolar, e quem sabe ainda tem uma surpresa por ali na formação do paredão, né? O BBB não é lá tão conhecido pela imprevisibilidade. No paredão, por exemplo, é muito diferente da roça da Fazenda. Mesmo que o Boninho tente copiar e fazer igual à Fazenda, raramente acontece assim no BBB, e a gente já tá cansado de dizer isso pra vocês.